Olá, guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vitor Oliveira e aqui você está no Planeta Fluminense, um canal que só fala do nosso querido tricolor das Laranjeiras. Então, solta a vinheta, diretor. Esse é o vídeo de pós-jogo de Fluminense 2, Barcelona de Guayaquil, também 2. Mas antes de falar sobre o que aconteceu nessa partida, eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, fazer o seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, rapaziada, e eu conto com o apoio de vocês, ok? Esse vídeo eu vou separar por etapa. Eu vou falar sobre o que foi a partida, eu vou falar sobre os jogadores, eu vou falar sobre o esquema e vou falar sobre o Roger também. Então, vou começar parte a parte, porque senão vai ficar muito confuso, muito extenso. Então, para começar, vamos falar sobre o que foi a partida ontem. O que eu vi foi um Fluminense igual de sempre. Trocou ali o Nenê, o Casares pelo Nenê, e para mim continuou a mesma coisa. O Casares não rendeu aquilo que a gente esperava. O Fluminense começou a partida indo para cima do time do Barcelona, mas como sempre o Fluminense começa para cima, depois ele não sei se o time cansa, se o time, enfim, o time parou e teve não teve até o gol, não teve nenhuma chance para a gente fazer. Então o Fluminense tentava, mas o time do Fluminense ele faz assim, ele começa pelas pontas, vai até o meio campo e volta. Ele não tem uma dinâmica, ele não vai até, os pontas não vão até a linha de fundo, não tem cruzamento para a área. Então o Gabriel Teixeira, que era o único que tentava, e foi o melhor da partida ontem. O pessoal tem criticado muito o Gabriel Teixeira, mas ele, para mim, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo ontem. Ele era o único que tentava criar alguma jogada, levava ali na linha de fundo, só que quando ele chega um pouco mais do meio campo, ele não tem com quem jogar. Não existe jogada, cruzamento para a área, não existe nada disso. O Luiz Henrique é o outro que também tem flerte. Alguns lances do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique não consegue, também é outro que volta. O esquema do Roger é muito ruim, Aí o Fluminense foi numa jogada atrapalhada do time do Barcelona, do goleiro com o zagueiro, bateram cabeça, a bola sobrou e o Gabriel Teixeira ganhou um presente ali, tocou pro fundo da rede, e você vê a importância de um jogador experiente como o Fred. Quando o Fred viu que aquela bola chegaria ao gol, ele saiu da jogada, e se ele tivesse tocado ali, fatalmente o árbitro teria dado impedimento. Então a nossa sorte foi que o Fred falou, ó, tô fora da jogada. E o VAR analisou e validou o gol. Quer dizer, se o Fred tivesse colocado o pé naquela bola ali, fatalmente teria sido impedimento e o gol seria anulado. Então essa é a grande importância. O pessoal tem criticado muito o Fred, porque o Fred fica um peso morto. Não é não, o Fred não é um peso morto. Vocês têm que entender que o esquema que o Roger implantou é que é muito ruim para todos os jogadores. O Gabriel Teixeira é um excelente jogador, o Luiz Henrique é um excelente jogador, e eles não conseguem desenvolver um bom futebol porque eles ficam presos. Eles têm que fazer o que o treinador manda, então eles ficam muito presos. Resultado, Fluminense fez 1-0 e a mesma coisa de sempre, recuou, o time ficou recuado, o time do Barcelona não apresentava nenhum tipo de perigo. O time do Barcelona é muito ruim, é muito fraco o time do Barcelona. E o time do Barcelona não apresentava nenhum tipo de perigo para o Fluminense. Só que numa determinada jogada assim, despretensiosa, o jogador do Barcelona foi pela linha de fundo, tinha a marcação do Samuel Xavier. Se vocês analisarem bem como foi o gol, o Samuel Xavier estava na jogada, o Lucas Claro vinha na cobertura, e lá no meio da área tinha o Nino, tinha o Martinelli e tinha o Egídio, e não tinha nenhum jogador do Barcelona. Tanto que o Nino ele foi se encaminhando para o meio da área, assim,
olhou para trás, não viu ninguém e falou, ah, não tem ninguém aqui não. Quando ele percebeu, apareceram dois jogadores do Barcelona, e um subiu e cabeceou. Quem estava na disputa era o Martinelli, que na verdade deveria ter sido o Nino. Então foi o Martinelli, e o Martinelli mais baixo, e por trás também não tinha condições de disputar aquela jogada. O jogador do Barcelona cabeceou para baixo e a bola meio que enganou um pouco o Marcos Felipe. O pessoal está criticando, falando que foi frango do Marcos Felipe. Não foi frango não, eu não achei que foi frango não. O time do Barcelona acreditou que poderia arriscar um pouco mais e adiantou suas linhas, partindo para um pouco mais, saindo mais um pouco para, e o Fluminense ficou acuado. Numa determinada jogada, eles levaram a bola na linha de fundo, cruzaram, e o Nino, totalmente fora do seu posicionamento, o Nino totalmente errado ali, ele sobe com o cotovelo e o juiz marca pênalti, que foi convertido, e os caras viraram para 2-1. A partir daquele momento, baixou um desespero na gente, que falando, não é possível, 2-1, e esse resultado é horroroso. Então, aí foi quando o Roger fez exatamente o que eu tinha falado no vídeo de pré-jogo, colocar o Abel Hernandes junto com o Fred. E a gente estava conversando lá no nosso grupo do WhatsApp, lá do Baixada Flu, eu, Zelão e Poli. O Zelão até mencionou o que eu tinha comentado e o que o Poli também tinha falado. Eu tinha falado para colocar o Abel Hernandes junto com o Fred, e o Poli tinha falado para colocar o André. E foi exatamente o que aconteceu. O Roger sacou o Iago Felipe e o Martinelli, entrou com o André ali de volante, e Samuel e o Fred e o Abel Hernandes. Isso foi o que deu resultado. Eles infernizaram ali a zaga do time do Barcelona, e numa jogada lá com o Abel Hernandes, o juiz assinalou pênalti para o Fluminense, que o Fred, com muita categoria, eu confesso que fiquei com certo medo, mas o Fred, com muita categoria, marcou o gol e empatou a partida. Menos mal, a gente vai lá para o Equador com podendo. Uma vitória simples classifica o Fluminense. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, qualquer vitória classifica o Fluminense. Um empate em 0-0 é dos caras, 1-1 é dos caras, e 2-2 leva a partida para pênalti. Então, foi um respiro, foi um alívio, né, esse gol de empate do Fred. Pode ter sido o gol da classificação, e eu espero que tenha sido mesmo. Resultado. Esse foi o panorama da partida. Foi exatamente o que aconteceu no jogo. Falando assim, especificamente sobre os jogadores, eu acho que o Marcos Felipe, eu não vou colocar a responsabilidade em cima dele. O campo estava muito pesado, choveu muito, e eu não vou colocar essa culpa nele não. O gol do pênalti, o pessoal falou que foi frango. Como é que pode ser frango no pênalti? Ele tocou na bola. O campo estava muito, muito liso, muito escorregadio. Eu não achei que tenha sido falha do Marcos Felipe, não. Foi frango do Marcos Felipe no primeiro gol. Uma falha. Frango, não. No gol de pênalti, eu não vou culpar o goleiro. Pênalti, é loteria e aquele negócio. O goleiro não tem obrigação de defender. O atacante tem a obrigação de fazer, e quase perdeu, quase que o Marcos Felipe pegou. O Samuel Xavier não tem muito a acrescentar. Ele é aquele negócio mesmo que ele faz sempre, não comprometeu, também não fez nada de extraordinário, mantém sempre aquele mesmo padrão. Não vou dar nota não, só vou falar como foi a atuação do jogador. O Nino, para mim, foi o pior do jogo. Foi o pior do jogo. Ele, justamente por aquelas duas entradas erradas, aqueles dois lances errados. Foi o pior, porque o Nino tem categoria, um jogador que sabe jogar ali. Ele se embolou, meio que se embolou ali com o Lucas Claro. Então eu acho que o Nino foi muito mal nessa partida de ontem, e eram duas jogadas que ele poderia ter saído dali muito bem e falhou. Acho que a maior falha foi do Nino. O Lucas Claro
também no mesmo nível que o Samuel Xavier, não comprometeu, fez o que pôde, tudo certo. O Egídio, meu Deus, cara, eu não consigo, eu não aguento mais o Egídio. O Egídio não consegue cruzar uma bola certa na área. Todas as bolas que o Egídio cruza na área é errado. Ele não levanta a cabeça, ele não faz um cruzamento decente. Pelo amor de Deus, até quando a gente vai ter que aturar o Egídio? Ah, cruz credo, meu Deus. Enfim, o Martinelli e o Iago também é a mesma coisa, a mesma luta de sempre, mesmo desempenho, mesma vontade, também não comprometeram. O André entrou ali, naquele momento o André precisava entrar ali, mas o Barcelona não ia arriscar nada. Então a entrada do André também só trocou 6 por meia dúzia, mas deu um pouco mais de movimentação lá na frente. O Gabriel Teixeira foi muito bem no jogo, foi o melhor da partida. Ele tentou todas as jogadas ali, só que mesmo sendo um garoto novo, o cara acaba cansando, tem que correr por todo mundo, não dá. Casares e Nenê, para mim, mesma coisa, não acrescentou nada a entrada do Casares ali, não modificou nada assim tão alarmante, foi praticamente a mesma coisa. O Nenê também entrou e não acrescentou muita coisa, enfim. Luiz Henrique, eu não sei o que acontece com o Luiz Henrique, que ele tem umas coisas, uns apagões na cabeça dele, que ele faz uma jogada bacana, daqui a pouco faz uma cagada, eu não entendo, meu Deus do céu. O Fred, eu sempre falo, o Fred é peça-chave nesse time, O Fred faz toda a diferença. O Fred briga, o Fred luta, o Fred é guerreiro, o Fred incentiva. Se der a bola no pé dele ali, meu amigo, ele vai fazer por vários. Ele teve umas 3 jogadas ali que, por sorte, por azar, né? Por azar, o Fred não marcou. Ele pode não jogar muito bem, mas o Fred ele faz uma diferença muito grande no time do Fluminense. O Abel Hernandes é outro que também não agrega muita coisa, só é mais uma presença dentro da área, é brigador, lutador. Ontem fizeram pênalti nele porque ele brigou ali pela jogada, e assim, tem que ressaltar isso. Então eu disse antes, Fred e Abel Hernandes ali para causar um medo no time do Barcelona. E o Luca, prefiro nem comentar, não existe. Não bota mais o Luca para jogar, pelo amor de Deus. Luca não. O Kaique é outro que está com a cabeça lá fora, também não está jogando nada. É outro também que não precisa mais nem entrar para jogar. Então, os jogadores, o time do Fluminense foi muito mal ontem. Os seus jogadores individualmente foram muito mal, e isso deu uma bela de uma atrapalhada para a gente na partida, e a gente teve que sair amargar um empate jogando em casa, podendo fazer 3-0 fácil. Agora, para finalizar, eu vou falar sobre o Roger. Fora dos planos do Fluminense, totalmente fora. O cara não consegue fazer nada de diferente. Ele tirou o Nenê e colocou o Casares. Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele manteve o mesmo esquema. Os pontas passam do meio campo e voltam. É o mesmo esquema. O Roger não consegue criar uma espécie de jogada. Ontem, na única tentativa que ele teve, e até porque foi desespero, que ele colocou 2 atacantes lá na frente, até porque não tinha outra alternativa, né? Era a única coisa que ele tinha que fazer, acabou dando certo. Eu já tinha falado isso. Coloca o Abel Hernandes junto com o Fred lá, para manter o time do Barcelona lá atrás. E aí, quando ele colocou isso, já colocou no desespero, podia ter colocado antes. E aí a gente poderia ter feito 2-0, e aí tranquilizava, ficava de boa. Agora, não consegue criar nada, não consegue fazer nada, e chega na coletiva, parece que tem um rei na barriga, parece que o Fluminense jogou igual o melhor time do mundo. Então, não adianta, porque o Roger não sabe nada. Eu cansei do Roger, definitivamente.
fora Roger. Hashtag fora Roger. Sai, acabou pra você, mano. Bom, rapaziada, para finalizar, eu queria pedir desculpas a vocês, porque vocês têm acompanhado meus vídeos e devem estar percebendo a minha reação. Eu tô com muita raiva, desse jogo de ontem. Era um jogo fácil e nós complicamos o jogo. Nós não, o Roger, né? O Roger complicou um jogo fácil e a classificação na semana que vem vai ficar bem mais dramática. Então eu estou muito revoltado. Então me perdoa aí se eu cometi algum erro, enfim. Quero mandar um abraço lá para minha rapaziada do Baixada Flu. Zelão, muito obrigado por ter mencionado lá o meu nome lá. Poli também. A gente está sempre interagindo, buscando o melhor para o Fluminense. A gente está sempre ali dialogando qual seria a melhor possibilidade, a melhor formação, e cada um tem uma opinião, mas na verdade a nossa opinião ali, o pessoal do Baixada Flu, o pessoal do Flu Rei, então essa galera toda aí, todo mundo tem uma opinião, mas todo mundo chega a um consenso, todo mundo pensa igual, então só falta o Roger entender isso, e só falta o Mário entender que ninguém mais quer o Roger ali. Então, rapaziada, mais uma vez, eu vou agradecer a você que ficou comigo aqui até agora. Eu vou continuar pedindo para vocês divulgarem esse vídeo, espalhar esse vídeo para geral aí, para me dar uma moral, valeu? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!